Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Zoom Debates, o espaço onde discutimos os temas que realmente impactam o ambiente empresarial, a sociedade e o futuro do trabalho. Hoje vamos abordar uma pauta que ultrapassa protocolos e manuais: a saúde mental nas organizações. Recentemente, o governo federal anunciou o adiamento da atualização da norma regulamentadora número 1, a chamada NR1, que incluiria as medidas específicas para a gestão de riscos psicossociais no trabalho. Prevista para entrar em vigor em maio de 2025, a obrigatoriedade foi postergada para maio de 2026 e até lá terá caráter apenas educativo. O que isso muda para as empresas? Quais são as oportunidades e os riscos envolvidos nessa postergação? E, acima de tudo, estamos preparados para construir ambientes psicologicamente seguros? Para esse debate estratégico, recebo dois especialistas que unem a prática de chão de fábrica e a ciência do comportamento humano. O Douglas Moraes, engenheiro civil e de segurança do trabalho, especialista em ergonomia, mestrando em sistemas de gestão integrados e atualmente em grandes corporações no desenvolvimento de estratégias para a gestão de riscos psicossociais. Temos também junto com a gente aqui hoje, para discutir esse tema, a Priscila Frazão, que é psicóloga, perita judicial, especialista em comportamento e personalidade, com sólida carreira em avaliação psicológica, gestão de pessoas e atendimento clínico e organizacional. Vamos direto ao ponto, porque quem tem visão de futuro não espera a lei e antecipa-se. E é isso que nós vamos fazer aqui, antecipar essa obrigatoriedade de quando começar efetivamente a lei. Então, se o momento educativo, estamos aqui para buscar educar. Nós vamos à nossa vinheta, daqui a pouco a gente volta. Até já! Estamos de volta aqui nesse programa hoje que tem a ver, às vezes você fica esperando para saber qual será o tema. Hoje o tema é o seguinte: saúde mental no ambiente de trabalho. Ah, mas eu não trabalho. Mas você tem um filho que trabalha? Ah, eu não trabalho, mas você tem uma mulher ou um marido que trabalha? Eu não trabalho, mas você tem um pai que trabalha. Ou seja, eu não trabalho, mas você tem repercussões daqueles que trabalham e às vezes tem problemas, né, de saúde mental no ambiente de trabalho e acaba repercutindo em casa, sem você saber que essa questão está acontecendo. Então, o que nós estamos aqui hoje é para discorrer a respeito desse tema. Não vamos logo no início falar em NR1, não. Nós vamos falar em saúde mental no ambiente de trabalho. Está dando muito problema? Tem gente se estressando muito, tem gente, antigamente tinha um nome que chamado assim, burnout, né? Vamos falar a respeito disso, e para isso nós trouxemos aqui a Priscila Frazão. Já falamos um pouco do currículo dela aqui, mas a gente costuma dizer, Priscila, que cada um se apresenta como se entende, como gostaria de que fosse passada a sua imagem. Priscila por Priscila. Quem é a Priscila? Priscila é aquela psicóloga, amante da leitura, amante do conhecimento, amante da vida, e que vê a vida assim de uma forma muito feliz e que entende esses aspectos, né, da correria ou da lentidão do dia a dia com toda alegria e com toda leveza. Essa é a Priscila. Olha só, Douglas, eu agora tenho que saber o seguinte: diante disso, o que sobrou para você? Quem é o Douglas? Douglas Moraes. A gente já fez uma pequena apresentação do currículo, mas um jovem que está aqui hoje para falar de saúde mental no ambiente de trabalho. Douglas por Douglas. Eu sempre falo que é um pouco difícil da gente se definir, né? Mas me definindo um pouco, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, é uma coisa que está no meu sangue, a parte de segurança do trabalho. Minha família toda vem dessa área, então cresci desde pequeno convivendo com isso. Sou apaixonado por estudar, apaixonado por conhecimento. Estou galgando agora meu mestrado. Acho que é o principal ponto que me define. Eu sou uma pessoa que realmente busco conhecimento. Sou amante de algumas outras coisas, né? Amo um hambúrguer, amo né, fazer um passeio, fazer uma viagem. Então,
É isso. Nós somos pessoas comuns, a gente está no dia a dia na empresa, a gente tem conhecimento de chão de fábrica, digamos assim, e a gente conhece os desafios também dos riscos, né, psicossociais do ambiente de trabalho. Então... E é isso que nós vamos falar hoje. Vamos já começar, e a gente sempre fala, Priscila e Douglas, que nesse primeiro instante, o nosso propósito aqui é fazer um chamado nivelamento. Ou seja, porque quem está do lado de lá esperando e na expectativa do que, se o tema será encantador, que seja de interesse, que ele vai se apropriar do que venha a ser falado aqui, a gente fala o seguinte, a gente tem que nivelar, trazer o tema, tá? Sem um grau de dificuldade, sem aquelas coisas de muito técnicas inicialmente, trazer todo mundo para a mesma página, né? Contextualizar, fazer um contexto, por que nós estamos aqui e o que significa esse tema diante hoje, aí, diante de normas e tal, mas antes de normas, eu acho que é algo que acontece. Então, vamos lá. O tema, ele diz respeito à segurança, à saúde mental no ambiente de trabalho. Fiquem à vontade para falar de saúde mental, fiquem à vontade para falar de trabalho, ambiente de trabalho, que pode ser coisa distinta, o que é trabalho, né? A gente até fazer essa coisa dessa definição do que significa trabalho, tem emprego, coisas nesse sentido. Fiquem à vontade e no decorrer nós vamos aí abordando aí a temática. Por favor. Quem começa? Priscila? Posso começar. Okay. Vamos lá. Você estava falando sobre trabalho. É interessante porque a palavra trabalho é uma palavra que ela vem derivada do latim e ela significa tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura. Então, o trabalho ele sempre foi visto como uma questão torturadora. Mas o que a gente foi entendendo durante a vida e onde que a gente chega hoje em dia? Todos nós precisamos trabalhar. E como eu disse no início, se a minha definição de vida é a leveza, a gente tem que transformar esse trabalho, que é obrigatório na vida de todo mundo. Todos trabalhamos ou fora, ou dentro de casa. Às vezes, para o marido estar trabalhando, a mulher tem que trabalhar também dentro de casa. Então, toda essa questão de trabalho envolve qualidade de vida, bem-estar, envolve a saúde das pessoas, envolve também o dia a dia, o cotidiano, porque todas as famílias elas são organizadas de acordo com o trabalho, a rotina do trabalho. E eu acho legal também a gente falar sobre a saúde mental, porque até pouco tempo atrás ninguém prezava sobre isso. Se falava muito pouco. Então, quando entra esse tema assim, do governo falando sobre saúde mental no trabalho, eu acho que é importante a gente esclarecer que sempre existiu, mas agora a gente precisa estar atento a isso. E é fantástico o governo pensar também sobre isso, porque é uma questão assim, para beneficiar tanto empresas quanto os trabalhadores e as famílias que são envolvidas. Como você mesmo disse na introdução, que a pessoa que está assistindo a gente pode não trabalhar, mas alguém da casa trabalha. Um vizinho. E o trabalho ele modifica todo um ambiente, uma estrutura. Então, pensar em saúde mental é fundamental para isso. Douglas, você, por favor. É muito comum a gente, no ambiente de trabalho, ter contato com pessoas que falam que a gente tem que separar, né, os ambientes, deixar o trabalho no trabalho, situações de casa em casa. Só que isso é basicamente impossível. Nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis, e nisso a gente precisa, de certa forma, conversar e discorrer quanto a essas situações, esses estresses. Então, não é possível a gente separar o trabalho da nossa vida pessoal e vice-versa. O que acontece a partir do momento que a gente tem um problema em qualquer uma dessas duas situações, uma afeta a outra. E muitas das vezes a gente vai pegar situações do trabalho, situações de estresse, às vezes o chefe ele está pegando um pouco mais no pé, às vezes está acontecendo mais algumas coisas, e nisso a gente acaba levando para casa também. Fora outras situações como um assédio, propriamente dito, e
várias outras situações que nascem, que surgem naquele ambiente laboral. Priscila, o Douglas já entrou aqui metendo o pé na porta. Sim. Ele disse algo que ele, não é que contrarie, é que não está na nossa cultura, tá? Porque o que se fala é o seguinte: trabalho é trabalho, casa é casa e tal. E você não pode levar, e você não deve levar e tal. Ele não falou que não se pode nem não se deve. Ele falou que é muito difícil você fazer desassociar, né, um de outro. Por quê? Porque isso é o que mais a gente ouve. Olha só, deixa lá fora. Tem até uma fala que diz o seguinte: passe a mão na árvore dos problemas antes de entrar na sua empresa. Tem uma árvore, né? Aquela coisa daquela historinha, né? Tem uma árvore, aí quando você vai entrar, passa a mão naquela árvore. E quando você sair também, você passe a mão também naquela árvore e deixa ali os problemas. Ou seja, então, queria que você falasse também como psicóloga. Falou um engenheiro, às vezes mais duro e tal, mas agora quer saber a visão, ou a fala, ou o momento, né? Sim, e o interessante é que ele falou que não tem como separar o trabalho da casa, mas também não tem como separar a casa do trabalho. Sim. Porque muitas vezes a gente chega no trabalho com demandas de casa. Agora, o que fazer com isso? Porque essa é a grande questão, né, Douglas? Sim. São momentos apropriados. Você ter um bom momento, assim, um ambiente de trabalho adequado, um ambiente bem estruturado, para que você saia daquele momento da casa ou do trânsito ou do meio de transporte, já chegue no seu trabalho feliz, agradável, sabe? E aquilo seja prazeroso. Porque o trabalho ele não pode ser só uma dor, ele tem que ser também um prazer de receber. E aí sim, os momentos de descanso, a hora de ligar para a família, a hora de pensar nos problemas ou das demandas de casa. Então, não tem como separar, mas temos como dividir em caixinhas. Chegou no trabalho, vamos focar no trabalho. Chegou a hora do almoço, vamos focar no almoço, mas a gente tem uma pausa ali para saber as demandas da vida. E saiu do trabalho, vamos planejar o nosso bem-estar no final do dia. Realmente vai ter problema no trabalho ou vai ter problema na vida. Mas e o bem-estar? Douglas, ainda em continuidade com a sua provocação, dizer o seguinte: interessante, bacana o que a Priscila diz, mas acontece o seguinte: existe o mundo ideal e o mundo real, tá? Então é bom que a gente possa... Existem empresas aqui que saem nas revistas, são ranqueadas como as melhores empresas para se trabalhar, né? Brasil, onde nós estamos falando hoje, a sede do nossos estúdios é em Nova Friburgo, né? Aqui na região serrana, estado do Rio, onde tem uma cultura fabril, né? E que é uma outra característica de ambiente de trabalho. Ao longo do tempo, historicamente, tem isso, tem que se ver também. O nosso conteúdo ele vai direto para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, que são cidades serranas, que têm um ambiente em função de uma questão climática. Isso também, eu quero que depois vocês abordem também isso. E estou fazendo essas reflexões para que vocês possam entrar e tal. Eu quero que você fale já do que acontece, qual é a realidade, né? E vocês fiquem à vontade para falar de números com relação ao que está acontecendo. Falando um pouco de números, a gente tem uma base estatística bem grande em algumas correlações, até mesmo em situações de casa para o trabalho, do trabalho para casa, até mesmo ligado a acidentes do trabalho. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né, Dia Internacional da Segurança do Trabalho, e esse número ele vem se mostrando alarmante, digamos assim. A gente tem um crescimento no número de acidentes de trabalho, vem acontecendo. A gente vem com uma situação psicológica no ambiente de trabalho que precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida, já que a gente teve pessoas, né, atualmente sofrendo bastante burnout, principalmente depois
da época complicada que a gente teve com a questão da pandemia e várias outras situações. A questão dos acidentes, por exemplo, que a gente tinha comentado sobre tentar fazer essa divisão, muitas das vezes a gente está com o nosso filho doente, a gente fica preocupado, e quando chega no ambiente de trabalho, a gente ainda está com aquela visão, aquela mentalidade do nosso filho doente, preocupados e outros, e acaba tendo um acidente de trabalho. Estatisticamente, a maior parte dos acidentes de trabalho acontecem em 4 horários, né? Que seria horário de entrada, antes e depois do almoço, e na hora da saída. Dá para você explicar? Tem um porquê disso? Tem, porque não sabia, não. Muitas das vezes a pessoa ela não está concentrada realmente na atividade. E nisso ela chega de casa no trabalho, com os problemas de casa, às vezes houve uma discussão, às vezes o filho está passando mal e várias outras situações, e ela vem a ter um acidente. Horário de almoço, e depois do horário de almoço vem com contato com a família, às vezes a pessoa está correndo também, tem um fator pressa nessa situação, e assim também na parte da tarde, mais ou menos ali por volta das 5 horas. É onde que mais os acidentes de trabalho se concentram, historicamente falando. Priscila, tem aqui, dentro de uma fala de introdução, nessa chamada contextualização, tem um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que reconhece os transtornos mentais como principal causa de afastamento do trabalho até 2030. Sim. O que a gente pode dizer assim, sem muito alarde, mas já alarmou, né? Se o principal fator de afastamento do trabalho é a questão da saúde mental, né? E se isso vai ainda se ampliar até 2030, isso é muito sério, né? E Sim. Quais são esses? O que você pode falar com relação a isso? Quais são os fatores? Alguma coisa você já falou. E quais são porque nós estamos falando de saúde. A saúde leva o quê? A doença. Doença. Né? Então, quais são essas doenças atribuídas? Quais são esses CIDs? Quais são... Né? Vamos lá. O Brasil é o segundo maior país em questão de ansiedade, tá? Em transtornos de ansiedade. É o segundo maior país ansioso do mundo. E isso a gente só perde para os Estados Unidos, porque é bem maior o número. Então, o brasileiro ele está muito adoecido pela ansiedade, pela depressão, e com isso a gente entra no esgotamento, que é o burnout. O burnout é uma doença bem antiga, tá? E que depois da pandemia que ela foi reconhecida pelo governo para entrar como benefício. Aqui a gente pede sempre que as pessoas, quando falem alguns nomes que sejam nomes diferentes e tal, a gente parte do princípio que todo mundo sabe. Então, para botar, como diz, na mesma página, o que é burnout? Burnout é a síndrome... Esse nome. É uma síndrome do esgotamento pelo trabalho. Então, é justamente essa ansiedade, esse estresse que a gente sempre fala. Meu trabalho me deixa estressado. E o burnout é o quê? É quando exclusivamente o trabalho adoece a pessoa. Então, uma dica, assim, para a pessoa, se ela chega no domingo e já está exausta, porque amanhã ela tem que ir para o trabalho, e é isso que faz mal a ela, é um indicativo de burnout. Então, isso é uma boa definição para o estresse, porque esse estresse às vezes está na família, mas às vezes ele já está porque ele vai trabalhar. E por quê? Porque esse ambiente de trabalho ele não está sendo saudável, sadio. Às vezes ela sofre assédio moral. Então isso entra muito nessa questão da saúde mental. O que é assédio moral? Assédio é uma definição bem complicada de se definir e é uma das questões do porquê estamos aqui hoje. Porque essa lei ela foi adiada pelo não entendimento de algumas questões da ANR, que daqui a pouco o Douglas vai falar melhor sobre isso. Então, definição de algumas patologias. Você estava falando sobre as doenças. Ansiedade, depressão, estresse. O burnout, que é o esgotamento. O assédio. O assédio eu vou exemplificar. É quando você entra no trabalho, está trabalhando, e o seu empregador
ele olha para você e fala assim, mais rápido, mais rápido. Você, às vezes ele nem usa a palavra lerdeza, mas está muito devagar, está muito lento. Essa pessoa recebeu como essa informação? Que carga que essa pessoa tem para receber alguns tipos de informação? Então, às vezes, aquela lerdeza, ela vai remeter a pessoa o quê? Alguma questão que aconteceu na vida dela. E isso pode ser até traumático naquele momento. Isso pode gerar um estresse. É um tipo de assédio. Porque o empregador ele não pode estigmatizar uma pessoa, ele não pode assim, depreciar, né? Uma pessoa, olha, é lerdo. A gente tem que ter cuidado com o jeito que fala. Olha, você tá demorando muito a fazer, tem que dar mais produção. Isso é assédio. Isso é assédio moral. Ou senão, olha, eu cheguei aqui, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Eu estou grávida. Ah, você está grávida? Já vem toda aquela questão, vou perder o emprego. E agora, depois dos 9 meses, olha a instabilidade que traz para essa mulher que está trabalhando. E outra questão também olha, se você não sabe fazer direito, cheio de currículo ali na minha pasta. Tem um monte de gente batendo na minha porta querendo sua vaga. Isso é assédio, Lúcia. De uma forma exemplificada, isso tudo adoece a pessoa. Porque aquela pessoa ela passa 8 horas, em média, do dia ali. Imagina 8 horas você sentindo que você é uma pessoa lerda, uma pessoa desprezada, uma pessoa lenta, uma pessoa incompetente, uma pessoa ignorante. Olha o estresse que a pessoa vai vivendo, a ansiedade, e tem contas para pagar, e será que eu vou ter emprego? E daqui a 9 meses, será que eu vou estar empregada? Como que eu fui ter uma criança agora? Que arrependimento. Isso é assédio. Douglas, saúde mental versus doenças, né? Como é que entra aí o engenheiro nessa questão e como é que você contribui? A gente está começando a preparar aqui o nosso solo, o nosso terreno para a gente entrar na NR1. Mas como é que você vê isso? Como é que você participa? Como é que é a sua presença como profissional da sua empresa? Como profissional, o jeito da gente resolver é sempre buscando mais informação, estudando e procurando práticas que sejam realmente efetivas para sanar algumas situações. A gente já vem vendo uma tendência do governo a incluir a parte de saúde mental na legislação brasileira. A gente teve a alteração, por exemplo, da NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Isso daí veio junto com uma lei de inclusão das mulheres no ambiente de trabalho e mais algumas outras alterações. E aí veio o texto em agosto de 2024 falando sobre a inclusão dos riscos psicossociais na NR1. E isso é uma tendência mundial, né? A Organização Europeia do Trabalho ela já vinha caracterizando desde 1989 a situação. E tem estudos muito recentes falando que 27% dos afastamentos seriam por questões psicológicas no ano passado. Então, a situação a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar e precisa aplicar no ambiente de trabalho. É importante notar que a parte psicológica, ela entra na parte ergonômica do trabalho, tá? O que é ergonomia? A gente sempre escuta falar sobre ergonomia, mas ergonomia é norma de trabalho, que o pessoal chama. É tudo que você tem que se adaptar no seu ambiente de trabalho para conseguir trabalhar. Então, a gente via, pelo menos há alguns anos atrás, um design ergonômico de um carro, por exemplo. Isso daí significava que era mais fácil de você pegar e conduzir aquele carro, era mais confortável de fazer aquilo. Dentro do ambiente de trabalho, a gente tem alterações nos postos de trabalho, que é a parte física, e a gente já tinha uma tendência muito grande para a parte psicológica, para a parte de saúde mental. Porém, não todos os profissionais se utilizavam dessa parte da ergonomia.
Então, o profissional, pelo menos o engenheiro que ele quer trabalhar com essa área, ele tem que buscar aprimorar seu conhecimento na parte ergonômica ou qualquer outro profissional, a não ser, claro, que tenha uma formação específica, como uma parte de psicologia e outros, né? Então, como que a gente faz no ambiente de trabalho? Tem que ser feito uma pesquisa, um levantamento. Essa pesquisa ela vai dar um dado estatístico da empresa e, a partir desse dado, é feito um plano de ação que a gente define qual seriam as melhores atividades e quais são as atividades que deveriam ser primeiramente implantadas. Às vezes pode ser uma comunicação não agressiva, às vezes pode ser um canal, por exemplo, de denúncia, um canal de comunicação que já é obrigatório normativamente pela NR5 e várias outras situações para melhorar o ambiente de trabalho. Posso só complementar Claro. a questão do canal? Acho legal essa questão do canal de informação, porque as pessoas elas não sabem que estão passando por isso. Então, e às vezes quem sabe não tem coragem de dizer. Geralmente, quando a gente faz o diagnóstico, nós psicólogos, né, a gente faz uma pesquisa anônima, entendeu? Sobre aquele ambiente de trabalho. Nós colocamos questões e aí as pessoas vão respondendo, até marcando mesmo, para ela não ser identificada e assim ter um espaço de fala mais honesto. E aí sim levanta o diagnóstico de como que essa empresa está. Ela está saudável, ela tem que ser melhorada em tais aspectos. A ergonomia não está boa, cadeira, mesa. Então, às vezes, as pessoas apontam muito isso, essa questão assim, do conforto. Porque se a ergonomia na cadeira ela não está bem, vai gerar dor na coluna. A dor na coluna gera um estresse. Aí lembra que a gente estava falando de transtorno mental? Tudo vira transtorno. Porque se você tem uma dor e você não consegue tratar, essa dor vai te dar irritabilidade. E essa irritabilidade ela vai virar estresse. E aí você vai começar, aí entra nessa roda, esse ciclo da saúde mental e dos transtornos. Fora que a gente tem uma outra situação que é a segurança dentro da organização mesmo, a segurança organizacional. A pessoa ela tem que se sentir segura de fazer a comunicação. A gente vê, né, quem trabalhou, chão de fábrica, vamos dizer assim, vê como que funciona a situação. Quando a pessoa vai lá aplicar uma determinada pesquisa, a pessoa fala, eu não vou falar o que eu deveria não, porque às vezes essa pesquisa aqui ela não é realmente anônima. Sim. Vão saber o que eu estou informando. E nisso, sabendo que eu estou informando, eu vou ser prejudicado de alguma forma, né? E isso, infelizmente, é uma coisa que acontece no país. É uma coisa que acontece no Brasil, pode não acontecer em todos os lugares, mas acontece, porque a gente vê a população mesmo falando disso, né? A pessoa foi fazer uma pesquisa que era anônima e, do nada, o RH chamou a pessoa para ter uma conversa logo em seguida. Isso acontece, infelizmente acontece. Então a gente também tem que passar uma segurança para os nossos colegas de trabalho, para que eles possam abrir e levantar as situações. Priscila e Douglas, quer dizer, o meu papel aqui, na verdade, é ser também provocativo, né? Mas para que a gente possa, porque eu vou repetir, existe um mundo que está acontecendo, que as coisas estão acontecendo. Sim. Tá? E a gente tem, às vezes, um mundo das normas, das regras e tal, e que muitas delas são burladas. Se fala o seguinte, o Brasil é um país que mais legisla, né, no mundo. Então, o nosso problema não é um problema de ter um Congresso inoperante em termos de legislações. É a questão do cumprimento, é o problema das regulamentações, é o problema da aplicabilidade, é o problema da fiscalização, né? Então, eu vou falando isso para a gente vou trazendo aqui reflexões para que a gente possa trazer, porque senão quem está do lado de lá está falando o seguinte, peraí, mas esse aqui não é o meu mundo, né? Não, isso aqui a gente estamos falando do que a legislação determina, para que daqui a pouco você não fique aí sendo surpreendido, né? Porque eu não sabia, né?
você não pode se excluir em função da falta do conhecimento da lei. Mas, só para trazer alguns dados de curiosidade também, que é o seguinte: o Brasil, segundo o Observatório de Segurança, e a Priscila falou alguma coisa nesse sentido, e Saúde do Trabalho, o Smart Lab do MPT, da OIT, mais de 50 mil afastamentos por transtornos mentais foram registrados no Brasil em 2023. Um crescimento de 23% em comparação a 2022. Histórico das normas. Desde 2019, as discussões sobre a necessidade de integrar a saúde mental a políticas da SST, Segurança e Saúde no Trabalho, ganharam força no Brasil, refletindo uma tendência mundial de reconhecimento dos riscos psicossociais. Trouxe uma e trouxe outra para dizer o seguinte: fiz uma fala de introdução para dizer o seguinte: as coisas estão acontecendo. Tá? E há que se ter aí um olhar não somente sensível, mas tem que ter um olhar, tem que se mergulhar na questão. Tá? Se a gente tem hoje um país onde se coloca que é o segundo em termos de ansiedade, ou seja, porque e a gente pode dizer, né, me cabe aqui dizer o seguinte: tem as subnotificações, né? O que acontece? Nós estamos falando daqueles, né? Então, por exemplo, e outra coisa, tem uma coisa que é o tabu: a pessoa não aceita que é ansioso. Por exemplo, eu sou, às vezes, um roedor de unha, mas roendo unha sabendo o seguinte: daqui a 48 horas vai acontecer alguma coisa que eu não sei. Estou ansioso por 48 horas, olha só que coisa. E as pessoas não aceitam. Falar em depressão, e eu acho que estou achando que você está um pouco depressivo, isso é palavrão. E você é ansioso, que é isso? Né? Então, só para a gente poder falar e dizer para vocês o seguinte. E aqui, nesse histórico, a gente coloca exatamente isso. Em decorrência dos números que estão se avolumando, tá? Houve a necessidade de se ter, né, um olhar, né, mais decisivo em termos de legislar, em termos de normatizar, de regular isso aqui. E, por outro lado, eu vou trazer mais outra para fechar. Nós estamos vivendo também num país onde cada vez mais o que a gente chama de emprego, né, que a gente fala que é o formal, né, e aí vocês vão tirar isso, vocês vão ou corrigir ou atualizar, é uma coisa. As pessoas querem buscar, uns são seletistas, você quer buscar segurança e tal. Mas o país, já se tem números hoje que falam que o país hoje, 50% do país, praticamente, é um país que já trabalha na informalidade, sem carteira assinada. Então, diante de tudo isso que eu passei aqui, não sei se foi muita coisa, mas eu queria que os dois trabalhassem um pouco essas reflexões que eu trouxe agora para vocês. Esse número certamente está errado. É muito mais. Porque muita gente chega no hospital dizendo que está com... Olha, eu estou infartando. Dor no peito. Dor no peito. Palpitação. E aí o médico fala o quê? Descansa, toma um calmante, porque a pessoa relaxa, porque a pessoa está com crise de ansiedade. Então, esse número aí, Roosevelt, com certeza ele é baixíssimo. É o número oficial, mas é baixíssimo. Eu falei, é subnotificação, né? Com certeza. Chega, e aquilo ali, ninguém chega no hospital e fala assim: estou com uma ansiedade, quero um médico porque estou com ansiedade. Exatamente. Né? E estou com depressão, Tá. Aquilo que você falou, ninguém aceita. Né? Ninguém aceita. Então, eu estou com dor de cabeça. Fala um pouquinho disso, você como psicólogo. Você faz consultório, você faz sim, a parte? Sim, a parte clínica. Faz a parte clínica também? Sim. É muito comum porque as pessoas chegam, olha, eu estou muito mal porque está me dando uma dor de cabeça direto. Vou dar um exemplo da dor de cabeça. Está me dando dor de cabeça direto. Eu acho que é porque, eu não sei, alguma coisa no meu trabalho, pode estar acontecendo na minha vida, no meu relacionamento. As pessoas não sabem. Então, a gente vai direcionando clinicamente para que aquela pessoa comece a entender o dia a dia dela, porque ela não sabe identificar. Tem gente que desenvolve... um caso que eu atendi recentemente, ela estava com depressão, tomando remédio antidepressivo, mas, na realidade, ela tinha excesso de organização. Era a frustração de não ter as coisas organizadas que estava levando essa mulher à tristeza. Então, olha como é que é a nossa saúde mental. Ela não é uma coisa organizada.
ela não é estruturada. E as pessoas, elas arrumam essa confusão. Por exemplo, a gente está discutindo aqui por uma dor de cabeça. Gente, no final, nem tem dor de cabeça. É porque alguém aborreceu, alguém falou mais alto, ou vamos trazendo para o ambiente de trabalho, a máquina que estava do meu lado estava com volume alto, e isso me aborreceu, mas ninguém chega no médico e fala: olha, a máquina que estava do meu lado estava no volume alto, por isso que eu estou com dor de cabeça. Não, estou nervosa, estou ansiosa, estou desesperada, estou com estresse, e aí a pessoa já despeja. Então, nem sempre o que a gente acha que tem, a gente tem. Por isso que esse número é fictício, eu tenho certeza. Porque você mesmo me perguntou, olha, às vezes as pessoas não sabem o que é o burnout. Com certeza não sabem, mas é uma doença há muito tempo estudada. Quem é que chega no médico e fala: estou com burnout, doutor? Vai falar o quê? Estou com dor no estômago, eu estou com dor de cabeça, eu estou com palpitação. Falta de capacidade de concentração. Insônia. Exato, insônia. Insônia, consigo me concentrar. Eu não paro de comer. Durmo muito. Durmo muito. Álcool, excesso de álcool. Consumo excessivo de álcool. Nunca é o trabalho ou a questão. As pessoas levam o sintoma. Isso é interessante também. Porque às vezes o que vem para mim é o sintoma. Olha só, gente, nós estamos falando aqui, nós não entramos propriamente na questão da NR1, mas isso é muito bom, mas esse que acho que é o legal da questão desse debate aqui. É a gente preparar, e você lembra que eu falei ao início, se nós ficássemos aqui conversando e iniciássemos a falar sobre NR1, tá, que a gente vai começar a partir de agora, tudo isso que eu falei para Priscila, eu vou acrescentar para você mais um molho, tá? Essa sopa aí. Então, o que acontece? Aí a pessoa, sabe que está interessante o debate? Sabe que eles estão falando coisas interessantes? Tá? Então, não é só dizer que está acontecendo no trabalho, a gente está fazendo uma construção. Nós estamos fazendo, estamos abrindo para que a gente possa chegar lá. E de tudo isso que eu falei, então, eu vou trazer mais uma questão para você. O que é o entendimento da norma NR1 atualizado? Objetivo: exigir que empregadores identifiquem, avaliem e controlem, olha só, identifiquem, avaliem e controlem os riscos psicossociais. Vocês vão me explicar o que é psicossocial. Não adianta falar, que não é para mim, é quem está ali. Tá? No ambiente de trabalho, incluindo fatores como assédio moral, que foi falado, pressão por resultado. Isso aí hoje não adianta. Hoje chama-se entrega. Né? Tem que estar entregando, né? Tem que estar entregando. Alta performance. Alta performance. E outra coisa, a pessoa também se sente bem com aquilo. Né? Sim. Olha só, eu estou performando, né? Estou performando. E sobrecarga em ambiente tóxico. Olha só, ficou isso para você, mas depois a Priscila pode ajudar. Tá ok para você? Tá ok. Então, vamos lá, taga a ficha para você. Eu vou pedir uma ajuda. Eu sei a definição, mas nada melhor do que uma especialista para falar. Eu queria só que ela explicasse um pouco da parte psicossocial, né? O que seria isso, porque já que a gente entrou nesse pontuou, então o que seria psicossocial em si na visão da psicologia? Da psicologia, o psicossocial é tudo, porque existe a emoção em todas as atitudes que temos, tudo. E no social, saúde social, nós vivemos tanto meio social, estamos aqui, convivendo nós três, e existe a emoção circundando isso aqui. Então, o que seria o psicossocial? É a observação da mente, da saúde psicológica, saúde emocional, num contexto social que a pessoa está. Estamos no trabalho? Como está a minha mente? Como está o meu comportamento dentro do trabalho? Saúde psicossocial em casa? Como está a minha mente dentro de casa? Se a gente parar depois para fazer um resumo, a gente vai ver que a gente está falando sobre tudo, sobre vida. Que o trabalho está dentro da vida, que a vida está dentro do trabalho, e a saúde psicossocial humano, né? é o comportamento humano dentro do trabalho. É o que eu tinha falado, a gente é um ser social em si. E aí entra a partir dessa saúde, né, psicossocial, como que a gente reage
ao nosso ciclo social em si. Isso tá mudando até na medicina. Antigamente era mais biológico em si, agora é biopsicossocial que o pessoal chama. Então, você pode me lembrar só... Os termos aqui, são o seguinte: os empregadores identifiquem, avaliem e controlem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, incluindo fatores como assédio moral, pressão por resultados, sobrecarga e ambientes tóxicos. Sim. Nesse caso de identificar, a gente precisa identificar quais são os riscos. Uma vez que a gente definiu o que é o risco psicossocial, a gente consegue mostrar que várias coisas vão levar a um problema psicossocial, a um risco psicossocial. O ruído, por exemplo, ele é um grande vilão dentro de qualquer indústria, né? Eu sou higienista ocupacional, trabalho fazendo avaliação de ruído, né? Fazendo barulho, a dosimetria. Né, sim, barulho. Exatamente. O ruído em si, ele pode causar desde irritabilidade, estresse, problema de pressão, problema gástrico e assim por diante. Então, imagina você trabalhando na produção de uma empresa, você faz uma função administrativa e você está no meio da produção da empresa com um ruído acima do limite de tolerância ali durante as suas 8 horas de serviço. Você realmente conseguiria se concentrar e fazer sua atividade? Aquilo dali causaria um estresse para você? O ruído ele pode ser um causador do estresse, assim como algumas outras situações também causam estresse. Então, você tem a parte, por exemplo, da alta performance, a cobrança por resultado. A cobrança por resultado, ela não necessariamente vai ser uma coisa ruim, mas a gente tem um limite do quanto que a gente consegue produzir dentro de uma jornada de 8 horas. A partir do momento que é identificado esse limite, não adianta mais forçar isso. Uma dúvida que o pessoal fala vamos supor que 10 pessoas, no caso, uma pessoa coma um prato em 10 minutos. 2 pessoas comem 2 pratos em 10 minutos, não são 5 minutos. Então, as pessoas têm seu próprio ritmo. A gente é indivíduo e cada um faz sua atividade. A partir do momento que a gente coloca essa pressão extra de produtividade, e ela pode ser uma pressão do supervisor, falando, olha, você precisa produzir, o que está acontecendo? Não está indo muito bem não. O patrão disse que você não tá rendendo. Isso daí acontece bastante, mas também pode ser um maquinário. O maquinário ele é ajustado, vem um pedido maior, o maquinário ele coloca o próprio ritmo de trabalho, alguns maquinários fazem isso, ele é ajustado para uma forma que a produção vai ser batida dentro do prazo, porém o funcionário que está ali colhendo as peças que aquele maquinário solta, por exemplo, uma injetora, aquela pessoa está correndo de um lado para o outro, isso daí causa estresse, causa fadiga, e isso é sim um risco psicossocial. Para controlar isso, a gente precisa fazer um levantamento. Esse levantamento muitas das vezes vai ser parte de um estudo ergonômico, vai ser parte de um estudo talvez mais aprofundado com a parte psicológica em si, para levantar quais são as melhores formas de agir. Mas agora, então, entrando no tema propriamente dito, havia até então um prazo para que essa norma, tá, que vem para regulamentar ou vem para exigir que empregadores identifiquem, né, avaliem e controlem os riscos psicossociais de trabalho, incluindo fatores de assédio, tá, porque isso não havia. Como um todo, não havia com relação à parte da saúde mental. Sim. Havia? Havia. Sim. E essa norma ela veio agora, que deveria entrar agora em maio e foi postergada para ano que vem, ela foi atualizada. Qual é a questão aí, por favor?
A principal atualização que teve na NR1 foi a obrigatoriedade da inclusão do risco psicossocial. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade. Porque o que acontece? Quando a NR1 ela mudou, antigamente a gente tinha uma norma regulamentadora de número 9 que fazia o antigo PPRA, que todos nós conhecemos em algum momento. Não, eu não conheço. Desculpa. O que é PPRA? Desculpa, Você PPRA, derruba audiência, né? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que existia até alguns anos atrás e foi substituído pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o documento solicitado pela norma regulamentadora de número 1. Quando ele veio, esse novo documento, foi falado que precisa colocar os riscos ergonômicos. E o Estado ele acreditou que as pessoas, as partes competentes, iriam identificar dentro dos riscos ergonômicos também os riscos psicossociais, já que eles fazem parte. Porém, por uma tendência de mercado, não se foi colocado. Então, veio essa mudança de texto em agosto para ser implementado esse ano, né, que seria obrigatório a inclusão desses riscos, né, que seriam riscos como fadiga e estresse e outros. Douglas, posso complementar? Claro, por favor. Desde a minha formação, a gente trabalha com psicologia do trabalho, isso no ano 2000. Quando foi mais ou menos em 2010, já virou psicologia organizacional, porque aí a gente já entendia que não era só o trabalho em si, era uma organização. Depois a gente entra numa questão de gestão de pessoas. Ou seja, lá atrás já existiam os riscos, os programas de gerenciamento, mas eles não eram cobrados porque o empregador ele nunca entendeu isso como um investimento para a saúde do funcionário e também para retorno dele. A empresa ela tem um retorno muito grande quando ela valoriza a saúde do funcionário. Então, a gente precisa entender isso também como esse risco aí, a questão do talento em si, a questão das habilidades de cada pessoa e a gente saber onde colocar esse perfil. Sempre existiu o trabalho e a pessoa. Sempre existiram questões de conflitos, que também entra nessa atualização da ANR. Existe a questão, sempre existiram conflitos, sempre existiram assédios. Só que o empregador, ele nunca entendeu isso como um benefício ou como uma preocupação. E também o empregado, ele nunca entendeu isso como uma necessidade para a vida dele. Aconteceu a atualização dessa norma regulamentadora justamente por uma questão de provocação das empresas, esses números alarmantes que você trouxe e que eu acabei de dizer para você que esse número não é real, com certeza, que ele é muito maior do que isso. E aí o governo sentindo isso, porque os números de benefícios eles aumentaram. Então, olha o sinal, o afastamento, é bom que você diga isso, né? Que sim, o pessoal fala. E a questão da justiça também, os processos judiciários, em decorrência do trabalho, eles aumentaram demais. Burnout. Então, pensando nesse aumento desse número, esse número ele pulou. É que o governo pensou, olha só, vamos olhar para isso aqui com cuidado. Como a gente pode resolver? Infelizmente, a nossa questão educacional ela ainda é lenta. Seria uma questão cultural priorizar a saúde mental. Mas o governo precisou, então, regulamentar. Douglas, diz para a gente, então, o seguinte. Você atua numa empresa em que tem como responsabilidade, né, prestar consultoria, né, assessoria, ou o que seja, junto a essa área, né, implantação e tal.
Vamos começar agora, nós temos só 10 minutos agora para nós falarmos exatamente o que esse empresário que aqui falou o seguinte, né? Motivos do adiamento, dificuldade nas práticas. Empresas alegaram falta de estrutura e maturidade para implementar ações efetivas em um prazo tão curto. Carência de profissionais qualificados em saúde mental organizacional. Desafios financeiros, especialmente para pequenas e médias empresas. Quero depois deixar para vocês a parte cultural, tá? Nós estamos dando aqui uma coisa, como a gente fala, até o papel aceita tudo, né? Mas vamos ver o seguinte, e aí, qual é a mensagem que você dá? O que tem que fazer? O que o empresário tem que fazer? Aquele que sabe que tem que fazer ou aquele que não sabe que tem que fazer? E aquele que está na dúvida, que tem ou não que fazer? Vamos lá. Bom, a primeira coisa eu acho que seria procurar a Demorais Consultoria. Bom, a primeira coisa é fazer um levantamento. Todo tipo de serviço dentro da segurança do trabalho precisa ter um risco levantado. Quem está obrigado a isso? Todos. Todos quem tem quantos empregados? A partir de quanto? A partir de um empregado. Empregado? Até 100. Você é um empregador, você tem a obrigatoriedade de fazer esse levantamento. Que levantamento é esse? O levantamento, ele é uma pesquisa que você vai fazer para saber como que anda não é bem o clima organizacional, como que o pessoal faz, geralmente, mas para identificar quais são os riscos psicossociais, propriamente ditos, que os colaboradores estão expostos. Então você precisa, a partir desse ano, você tem que começar a se estruturar, porque a partir de maio do ano que vem será obrigatório, ou seja, o Ministério do Trabalho, Sim, o Ministério do Trabalho vai cobrar e vai naturalmente penalizar, autuar, ou coisa nesse sentido, quem não tiver implantado na sua empresa, a partir de um empregado, essa norma NR1. NR1. Falando um pouco mais, não só obrigatório a partir do ano que vem. Ela já é obrigatória Sim. a partir de maio agora, porém, a partir da fiscalização, a pessoa provavelmente vai ser notificada ou vai ser instruída a observar esses riscos, Sim. não tendo caráter punitivo, mas se torna obrigatório, por assim dizer, a partir de maio ainda. Como falou, educativo, né, ao longo desse tempo, você educar e buscar. Tá? E ele vai buscar quem? Quem é que ele vai buscar? Por exemplo, eu sou um empregador com 10 empregados, quer dizer, não estou bem ciente, ou o meu contador não falou, ou quem é que tem que orientar, e aí? Como é que eu tenho que procurar quem? Quem é que está vendo aqui a gente? Fala ali para a câmera ali, para aquela câmera agora. Não necessariamente a sua empresa, que nós estamos falando para vários outros lugares, mas pode ser também, se não for a sua empresa, qual vai ser? Quem ele tem que procurar? Quem é o profissional? O ideal é que procure um profissional que ele seja engenheiro de segurança do trabalho, com uma pós-graduação em ergonomia, ou um profissional psicólogo, alguém que possa dar essa consultoria para ele na parte de higiene ocupacional que a gente chama, tá? Que é o levantamento dos riscos do ambiente de trabalho. Rose, você disse no início sobre a questão da realidade do imaginário. Sim. O ideal é esse. A gente sabe que as pessoas podem querer não procurar ou engenheiro ou psicólogo, né? Porque Sim. existe uma demanda até de investimento. Mas o que é interessante também da gente entender sobre essa cobrança da lei? Isso é um benefício, porque você cumprindo a lei, você vai trazer bem-estar, qualidade de vida para o seu funcionário. Esse funcionário vai trabalhar melhor e vai te dar retorno. Mas vou te provocar já, faltando 6 minutos. Olha, com 6 minutos eu já não provoco mais ninguém. Tá? Então, mas qual é a provocação? Vocês também não entendem que pode ser que distancie o empregador da motivação de contratar, caso ele tenha mais exigências e coisas nesse sentido, um país que está dividido entre o formal e o informal. Então, só para uma rápida provocação, mas só para a gente poder ver a realidade, tá? Para quem está aqui. Realidade. Por isso que tem que ser uma consultoria. Por isso que o empregador procura por especialistas, expert. Porque ele tem que entender o seguinte: isso não é uma cobrança, ou é uma cobrança que eu tenho que fazer valer. Mas isso tem que me dar retorno.
Talvez um profissional qualquer, ele vai dizer, ó, cumpre a regra aqui, custa X. Sim. Pagou, tá aqui o papel, que é o programa de gerenciamento de risco. É um papel, é um documento. Só que eu, como psicóloga, não. Eu quero que realmente ele invista esse documento, esse valor do documento naquele colaborador. Eu estou entendendo, Douglas, e agora a Priscila traz o esclarecimento, que o papel hoje de um engenheiro, de um profissional como vocês, que possa entrar numa empresa, isso não é custo. É investimento. Isso é investimento. E que você pode ter uma produção bem maior. Você está cobrando, está ali em cima, você está se estressando, está colocando energia em cima daquilo ali, o resultado não está aparecendo e você precisa botar a produção na rua. Seu negócio não é demitir gente, não é fazer rotação. Né? E você pode, às vezes, com algumas mexidas, né, ali você pode dar uma alteração de comportamento e de resultado para a empresa. Segurança do trabalho, ela nunca é um custo, ela é sempre um investimento. Ela pode ser um investimento que não seja um investimento direto de retorno, mas ela vai ser indireto. Você perde menos tempo de trabalho, você aumenta a produtividade, você evita acidente, você tem menos parada durante suas atividades e nisso ela se torna um investimento. Pode ser um investimento que você não vê retorno financeiro, mas tem um retorno sim financeiro ali, digamos que fantasma, né, a longo prazo. Agora, em 30 segundos, Sim. O empregador também está aflito, porque ele precisa cumprir a lei. E ele não pode entender isso como vai me onerar. Como uma penalização. Com a penalização. A gente não quer de forma alguma. Ele está aí arrastando uma pedra e tal, tá? A gente não quer que esse empregador sofra a penalidade. Eu vou trazer agora rápido, nós temos exatamente 3 minutos, mas agora é com vocês, por favor, se dividam aí o seguinte. As boas práticas, o papel das empresas durante esse período de transição, boas práticas voluntárias, implantar programas de acolhimento psicológico já em 2025, revisar e atualizar políticas internas de combate ao assédio moral e burnout, incluir tema de saúde mental nas CIPAs e nos DDS, vantagem competitiva. Empresa que se antecipar a legislação ganharão diferencial de marca empregadora, reduzindo o turnover na rotação e aumentando o engajamento interno. Em cima disso, 30 segundos para cada um, por favor. Uma coisa que é importante a gente perceber é que, a partir do momento que você tem um ambiente de trabalho seguro psicologicamente, seu funcionário ele vai produzir mais também. Então, além desses pontos, você tem um aumento de produção inerente a essa situação. Coisa que não é perceptível a curto prazo, só é perceptível a longo prazo, por causa da mudança de cultura, certo? E nós não queremos que esse empregador seja penalizado. Nós queremos trazer a comunicação, a explicação e o esclarecimento, valorizando a saúde mental do colaborador. Ele vai diminuir tudo que você disse, a rotatividade, ele vai aumentar a produtividade e a qualidade de vida da população. Priscila e Douglas, vou trazer alguns números aqui que são impactantes também. Priscila trouxe alguma coisa inicialmente. Indicadores atuais. 86% dos brasileiros consideram, e aí tem que fazer uma virada nesse sentido, tá? Porque eu atuo como presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, tem um papel aqui em fazendo essa mediação, tal, e também de consciência, ele é cultural, ele é educativo, então a gente precisa disso. A nossa bandeira é o melhor, né? Então, aqui 86% dos brasileiros consideram seu trabalho como fonte de ansiedade, segundo pesquisa do Smart BR. E aqui, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de burnout no mundo, atrás apenas do Japão. Tá? Reflexão: ignorar a saúde mental gera custos invisíveis. Absenteísmo, quer dizer, a falta no emprego, presenteísmos e erros operacionais, acidente de trabalho e processos trabalhistas. Eu queria que vocês agora se despedissem falando, acho que também um pouco dessa reflexão e como é que a gente muda. Eu falei que não houve tempo, mas dizer para você o seguinte: a gente não termina aqui esse papo, tá? Porque isso aqui vai longe. Tá? Começamos, tem um ano aí, mas para a gente dar sequência, mas dizer o seguinte: quem está do lado de lá às vezes pode ter ficado o seguinte: foi um papo que falou muito o que tem que se fazer, mas acontece o seguinte: isso é cultural.
né? Isso até é muito cultural, tem que mudar a cabeça das pessoas. Eu falo como muda a cultura. Você muda a cabeça das pessoas, você muda a pessoa, mas você tem que mudar a cabeça das pessoas, fazer com que as pessoas entendam efetivamente a necessidade. Então, a questão do assédio, coisas nesse sentido, estou tentando ser rápido aqui, em função dos meus 30 segundos, dizer para você o seguinte: a gente precisa trabalhar culturalmente também as pessoas, para que elas entendam o seguinte, que você hoje está do lado de lá e como um líder, né, como um chefe, como um supervisor, mas você também está do lado de cá em outras questões. Você vai receber no comércio, vai receber numa prestação de serviço algo que poderia não estar acontecendo. E você vai ver o reflexo, às vezes, daquilo que você faz e que, às vezes, você, culturalmente, você não percebe, mas você vê na rua. A pessoa te atendeu mal por quê? Né? 30 segundos para cada um e vamos. Exatamente. Já agradecendo vocês. É a conscientização, Rúzio. É a conscientização de que a saúde mental, a felicidade de ser bem atendido, ela é remunerada, mas ela também é uma questão que valoriza a pessoa se sente bem. Então, para mim, essa atualização é justamente isso, é a conscientização da saúde mental. A gente precisa estar bem para produzir bem, para trabalhar bem, viver bem. Douglas, agradecendo já nos seus 30 segundos finais. Sim, aí. Eu agradeço vocês pela oportunidade e é importante a gente perceber que a parte psicológica e a parte de acidente de trabalho e de demais relacionamentos que a gente tem são todos ligados ao ser humano. Então a gente precisa primariamente trabalhar isso. Lidar com a parte emocional, lidar com a parte de casa, lidar com o trabalho. E para a gente ter uma redução efetiva no quadro de acidente de trabalho que a gente está tendo, a gente precisa investir em várias frentes. Certo. Queria agradecer ao Douglas e à Priscila que estiveram conosco hoje trabalhando esse tema, e eu sempre falo o seguinte: quando a gente começa um programa, a gente começa de uma forma, e quando a gente termina melhor. Melhor por quê? Porque aqui eles deram o que é mais caro para eles, que eles democratizaram o conhecimento deles. Eles vieram aqui, dentro das suas áreas, dizer para você o seguinte: o que eles estudaram, o que eles vêm ainda estudando, o que eles vêm se aperfeiçoando, eles vieram compartilhar com vocês, para que vocês amanhã, logo, quer seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, quer seja numa mesa de bar, quer seja na sua igreja, quer seja com qualquer familiar, amigo ou não, vizinho, o que seja, você possa passar um pouco das informações que aqui vocês receberam. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.